Bom dia. Eu acho que está todo mundo lembrado que no próximo dia 1º de outubro teremos mais um café cultural. Vansan retorna. Vansan, para quem não conhece, é um músico de São Paulo, toca violão muito bem e canta muito bem. E ele estará conosco no dia 1º, fazendo o tema Jesus, hino imortal. As senhas desse café cultural já podem ser adquiridas antecipadamente por R$ 28 e durante o evento, da quinta até o dia do evento, R$ 30. Para quem nunca veio ao café cultural, é uma oportunidade muito boa, tanto de saborear um excelente café, como também de viver momentos extremamente ricos, em que tudo flui naturalmente e a gente assimila bastante, muitos conceitos interessantes, além de ter um momento de encontros, reencontros. Tem sido muito feliz com a realização do nosso café. Além disso, participando, divulgando, vindo, adquirindo as senhas, nós estamos contribuindo com a manutenção desta casa, que, como acredita a maioria sabe, nós cuidamos de 40 idosos lá na parte superior da instituição, e como nós somos os que temos que manter a casa, os trabalhos, os trabalhadores, os 25 funcionários registrados, então nós precisamos sempre de recursos para manter isso da melhor forma possível. E uma boa forma de contribuir conosco é você vir ao café cultural, adquirir senhas, dar senhas para amigos, enfim, é uma forma muito útil de colaborar com o Leão. E antes de dar início, aqui no Rio Grande do Norte tem um projeto que se chama Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, LAPIX. Este projeto é mantido e é administrado diretamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o mais interessante desse projeto é que, na realidade, falando assim, numa linguagem bem direta e objetiva, é um grupo de profissionais de terapias alternativas que atende a população gratuitamente. Então, o LAPIX, que funciona lá no Hospital Onofre Lopes, oferece, entre outras coisas, oferece, vai para a memória, radiestesia, oferece acupuntura, danças terapêuticas, é uma infinidade de situações que o LAPIX oferece. E isto é muito valioso porque, sobretudo, tem dado excelentes resultados e faz com que haja essa convergência entre doutrinas que até bem pouco tempo eram quase que inconciliáveis. Aqui em Natal, quem dirige o LAPIX é Ana Tânia. E Ana Tânia é uma profissional extremamente gabaritada, uma pessoa de uma generosidade enorme. E eu, particularmente, já tive a oportunidade de ir ao LAPIX uma vez, e nesta quinta-feira, amanhã, a partir das 16 horas, estaremos lá falando principalmente para os profissionais da área que militam nessas terapias, sobre a cura pelo magnetismo. Mas, independente dessa palestra, o que eu queria mesmo dizer era que é uma instituição que tem muito pouca divulgação e tem uma capacidade de beneficiamento enorme e que ajuda muita gente e que pode ajudar ainda mais quanto melhor for o apoio que nós dermos. Então, amanhã, a partir das 16 horas, lá no LAPIX, nós estaremos participando com muita alegria desse trabalho. A Ana Tânia, por sinal, acabou de chegar, está bem ali com a mãozinha zenando para mim. É uma menininha bem pequenininha, mas o que tem de potência aí dentro é aquela velha história do perfume francês, né? Obrigado por estar aqui hoje com a gente.
E amanhã estaremos lá de novo. Então hoje, dia 20 de setembro de 2017, vamos dar início à nossa reunião. E eu abri aqui uma questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec fez também uma questão adicional, que é a de número 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Pergunta muito curiosa. E o que ele obteve de resposta foi o seguinte: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é o que se pode chamar de queda do homem. E ele completa: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. As duas questões, ou a questão com a subquestão, ela nos arremete a algo que de alguma forma nos toca muito diretamente. Quantas vezes nos afazeres do dia a dia, ou mesmo na problemática que nos ocorre, nós ficamos perguntando, ou até mesmo acusando, dizendo: por que Deus fez isso comigo? Dentro da visão da resposta dos Espíritos dada a Allan Kardec, já há uma inversão do foco. Não é o que ele fez comigo, é o que de alguma forma ou eu escolhi ou eu me submeti a. Porque na realidade, se a vida não nos impusesse algumas coisas, a gente estacionaria. Basta que a gente veja uma criança. Uma criança, no dia que ela vai para uma aula e que ela gosta por algum motivo, seja por uma brincadeira, seja pelo encontro com um amigo, ela diz assim que termina que quer ir no outro dia. Mas no outro dia, se ela tiver com sono ou cansada, ela já não quer mais, já desvaneceu tudo. O mesmo dá também conosco os adultos. Muitas vezes a gente vai para um encontro, uma festa, um ágape qualquer, e por algum motivo a gente se excede, seja na alimentação, seja na diversão, seja no horário, e a gente ficava ansioso para já amanhecer dentro daquele mesmo ambiente, mas quando a gente amanhece, aquilo a gente diz: meu Deus, por que eu fiz tudo aquilo? Eu poderia ter maneirado um pouquinho e não estar sofrendo o que eu estou sofrendo agora. Ora, a própria vida no cotidiano, mesmo sem culpabilidade de ninguém, ou ninguém necessariamente apontando o que deva acontecer conosco, a vida já nos impõe determinadas posturas, reflexões, mudanças de rumo. Obviamente que Deus, dentro desse sistema criativo dele, teria que obrigatoriamente, para ser justo, dispor no nosso caminho situações, circunstâncias que nos tangessem a que não fugíssemos dos nossos compromissos. Os nossos compromissos, eles não são encontros nossos com os outros, são encontros nossos conosco mesmo. Por isso é que está em nós a razão e o fim de tudo aquilo que a gente busca, de tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente não consegue atingir um ponto que a gente imaginou ser ideal, a gente tem uma tendência a culpar o derredor, os outros, o exterior, quando na realidade tudo isso é processado dentro das nossas referências íntimas e não temos muito como escapar disso. A questão proposta por Allan Kardec, ela é intrigante, porque os Espíritos já haviam dito que quando nós surgimos, nós somos simples e ignorantes e, portanto, carentes de experiências. Então, como é que eu, nessa circunstância, posso escolher os destinos da minha vida?
A resposta ela vem entremeada de duas situações. A primeira delas, você tem o livre-arbítrio. E isto a gente já comentou aqui algumas vezes. Como Deus, Ele confia na gente. Porque nos coloca de súbito numa encarnação e a gente, sem saber absolutamente de nada, ou sem se lembrar de absolutamente coisa alguma, e de repente temos que nos desenvolver, temos que partir desse aparente zero para um dia chegarmos a ser quem somos. E Ele confia nisso o tempo inteiro. Ah, mas Ele coloca uma mãe e um pai. Ele coloca uma mãe e um pai para alguns, porque tem muita gente que não tem nem mãe nem pai. Tem muita gente que é abandonado pela própria sorte. Tem muita gente que se abandona em si mesmo. Mas ainda assim Ele dá o livre-arbítrio. Então nós podemos nos desenvolver. Essa é a primeira circunstância. E a segunda é que quando você ou tem muita má vontade perante a sua própria vida, ou você está radicalmente preso numa teia de mal, ou do mal, como ele coloca, aí não tem jeito, aí você vem de uma forma compulsória. E se ele manda de uma forma compulsória, não é para você ser punido, usando a expressão, é para você expiar, ou portanto, para você se desvencilhar daquela rede em que você se meteu. O nosso foco é que às vezes é distorcido, porque como estamos passando pela dor, pelo constrangimento, pelo sofrimento, temos a tendência de elevar o status da culpa para o mundo de fora. E aí, na ausência de alguém, vai para ele mesmo, para Deus. Ah, porque Deus, sabendo quem eu sou, Ele não deveria ter deixado que eu viesse desse jeito. Ah, porque Deus está me perseguindo, porque Ele favorece a A e me desfavorece. Ah, porque se eu tivesse uma percepção melhor, eu seria melhor. Muitas vezes nós temos exatamente o que precisamos. Posso até dizer, todas as vezes nós temos o que precisamos, mas poucas vezes valorizamos o que nós temos. Nós estamos muitas vezes gastando muito mais energia na nossa vida buscando aquilo que não temos do que em aproveitar aquilo que já é nosso. Quantas coisas que nós temos, quantos potenciais, mas não aproveitamos. Recentemente eu conversava com um amigo e ele tinha se aposentado, e ele se aposentou uma pessoa jovem, proporcionalmente jovem, e com um cabedal, mas muito vasto. Ele é formado em engenharia elétrica, mas ele não era um eletricista ou não era um doutor elétrico. Ele saiu se especializando para tudo quanto foi lado. E ele chegou ao nível de ter profundo conhecimento de informática, ao ponto até de desenvolver um computador, se for necessário, e entrou tudo onde podia entrar. Em engenharia elétrica ele andou, tudo, e trabalhou muitos anos em grandes companhias, e se aposentou. Eu digo: e agora, você está aposentado, como é que fica? Ele disse: não, o meu problema agora é me acostumar com não ter um lugar para ir, mas trabalhar eu não consigo parar. Se aí o que você faz? Ele disse: eu aproveito o meu tempo. E aí eu aproveito tanto para me manter, mas eu digo: sua aposentadoria não mantém, se você sabe que não. Mas eu faço isso, mas em compensação, quando eu vejo alguém em algum projeto e o projeto não anda, eu vou lá e me ofereço. Sim, você se oferece se a pessoa não puder pagar. Já quando eu me ofereço, porque eu estou querendo me exercitar e não necessariamente ganhar. Então, isto é valioso, a gente identificar que nós temos um potencial enorme, que ele poderia. Eu sou aposentado, ele disse que a aposentadoria não paga, mas paga, porque eu conheço. Mas ele não queria, na realidade, o que ele busca agora não é acrescentar necessariamente dinheiro numa conta que já não precisa tanto. O que ele não quer é ficar parado, estagnado com um potencial que ele tem. E quantos de nós temos potenciais enormes e pouco fazemos para desenvolver? Outras vezes a gente limita achando que o outro sabe mais, que o outro pode mais. E quantas vezes a gente perde um tempo enorme? Existe uma história de marketing que é muito curiosa. Havia uma fábrica de pasta de dentes e estava havendo uma certa reclamação, porque as pastas todas entram em linha de produção, as máquinas armam a caixa, jogam o tubo para dentro, o tubo antes é enchido, tudo por máquina, e aquilo já sai direto na embalagem, já sai pacote pronto e é despachado. E a fábrica começou a receber reclamação de caixa sem tubo, ou então de tubo sem pasta. E às vezes até tubo sem caixa. Então o negócio estava meio descontrolado. Tentaram ajustar os programas, não resolveu. O índice estava muito alto, estava acima do tolerável.
Então contrataram uma empresa que fez toda uma reformulação de layout, de máquinas, e colocaram uma balança de alta precisão, e essa balança custou muito caro, porque todos os produtos antes da embalagem passavam pela balança. Como era uma balança de alta precisão, se não desse o peso ideal, era porque ou não tinha o tubo, ou não tinha pasta, ou não tinha caixa. Então aquilo não entrava para a embalagem e saía fora. Só que eles fizeram um sistema tão bem feito que conferiram também qual era a incidência de peças que a balança rejeitava. E descobriram que 2 semanas depois, a balança deixou de apresentar qualquer caixa com defeito. Todas as caixas agora passavam perfeitas. E eles ficaram então intrigados, como é que isso pode acontecer? E foram examinar, fizeram uma revisão por como era que deu tão certo, se teve uma necessidade para corrigir um problema que existia, que agora parece ter desaparecido. E foram andando de trás para frente a linha do layout da companhia, e encontraram no penúltimo estágio em que a caixa entra para receber o tubo, e ali tinha um grande ventilador. E alguém perguntou: quem foi que colocou esse ventilador? E aí vasculha para um lado, surge um peão e diz assim: ó, fui eu que coloquei o ventilador. Eu disse: por que você colocou esse ventilador? Ah, porque toda vida que essa caixa passa vazia, dispara um alarme, eu tenho que sair correndo para disparar o alarme. Então eu coloco o ventilador, quando ela vem vazia, o ventilador já joga fora, nunca mais a máquina disparou. Ou seja, a empresa, em vez de ter gasto uma fortuna, poderia simplesmente ter pensado com a própria equipe como resolver o problema. A empresa somos nós, e a equipe são as nossas ideias. Muitas vezes a gente não nos escuta. Quantas vezes a gente vem aqui ao centro espírita, vai à igreja, vai a um templo budista ou qualquer um outro, participa de um LAPIX, por exemplo, ouve tantas coisas boas, mas aí quando a gente sai dali, esquece tudo. E na hora que a gente esquece, o que vai acontecer com isso? Virou lixo, ou então vai virar um prejuízo mais lá na frente. Olha que coisa fantástica. Vou aproveitar a carona. Hoje, quando eu estava lá em cima tomando café, eu disse assim: eu quero saber qual é a resenha que eu vou contar hoje, porque de vez em quando eu aproveito umas resenhas que acontecem ali no café da manhã para colocar aqui para todo mundo, porque se é legal para mim, eu acho que é legal para todo mundo. Mas eu desci de lá de cima dizendo, e disse frustradamente: eu disse, hoje eu vou sair daqui sem nenhuma resenha. Mas parece que as resenhas elas surgem, e esse nome é bem a propósito. Quando eu vou chegando aqui, aí uma pessoa me chama: Jacó. Aí eu olho, era a dona da resenha. Ela me chama e eu vou lá e diz: estava com saudade de você. Aí a gente não vai brigar, porque a minha saudade era maior. Como não tem uma balança de precisão para medir, a gente deixa passar. E aí veio a amiga, e veio o marido da amiga, e nos abraçamos ali, um abraço super carinhoso. Só, Jacó, a gente vai ficar agora um pouquinho, porque a gente tem um compromisso de todo dia de manhã cedo fazer uma meditação. E essa é a resenha. Será que a gente tem esse compromisso de fazer uma meditação? Não, a gente não precisa de tudo. Mas uma prece, será que a gente faz? Não, também não dá tempo. Mas e na hora que vier uma notícia ruim, em vez de a gente pensar nela de forma negativa, dá para pelo menos a gente pensar que pode ter uma forma positiva? A gente tem várias opções para fazer a coisa boa, várias. E inclusive prestar atenção aos amigos, prestar atenção ao que acontece ao nosso redor. De repente a gente passa aqui toda quarta-feira, a gente não vê que a flor abriu, ou que uma outra está mais verde, que já cresceu, que o cenário já não é o mesmo de um ano atrás. Tudo isso são convites para mostrar que a vida prossegue o tempo inteiro, e prossegue sempre mostrando e demonstrando as grandes possibilidades da própria vida na nossa vida. Ora, então eu nem preciso mais, voltando ao tema original, pensar como foi que eu programei para vir reencarnar. Eu posso até esquecer isso completamente. O que eu não devo deixar de lado são as oportunidades que a cada instante aparecem para que eu faça a minha vida valer mais, para que eu valha mais dentro da vida, para que tudo isso faça um grande sentido. Na hora que a gente fizer isso, mesmo que a gente não pare para meditar, mesmo que a gente não pare para rezar, mesmo que a gente não observe muitas coisas, numa dada hora a gente vai dizer: meu Deus, que bênção é a vida, que bênção é viver. E aí estaremos meditando, orando e observando a vida com outros olhos. Vamos relaxar, bem tranquilos,
Vamos fazer a nossa reflexão. Vamos começar agradecendo a Deus pelo dia. Que dia lindo! Um dia nublado, um dia com chuva, um dia com um clima mais ameno. Que dia especial, principalmente para nós, os nordestinos. Que quantas e quantas vezes na vida reclamamos pela seca. Reclamamos porque sofremos um calor mais forte. Então, se assim é, quanta bênção na manhã de hoje. Aquela friagem que nos convida a permanecermos um pouco mais na cama, e que certamente ao isso fazermos, queremos nos entregar aos embalos do sono, mas algo lá dentro da alma nos diz: agradece a Deus. Agradece a Deus por mais esta manhã. Você acabou de atravessar uma noite, onde talvez você nem se lembre por onde tem andado, mas que a vida te permitiu regressar, para que valorizes a noite como o dia, a chuva como o sol, o frio como o calor. Agradeçamos porque respiramos, porque vivemos, e mesmo sem nos darmos conta, a vida é intensa dentro de nós. Abençoa-nos, Deus, com a tua inteligência e sabedoria, com o teu amor e generosidade. Favorece-nos com o envolvimento dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, que nos envolvem e nos abraçam, dando-nos o melhor para a nossa própria vida. Inspiremos como quem absorve todas as boas energias da vida, e expiremos pura gratidão. Inspiremos procurando estabelecer uma sintonia com o que há de mais sutil, e expiremos dizendo a Deus: muito obrigado. Inspiremos refletindo sobre todas as bênçãos que já vivemos nesta manhã, e expiremos agradecendo por todas as bênçãos que ainda iremos viver neste dia. Amigos espirituais nos envolvem, uma energética de bênçãos está inteiramente entregue em nossas mãos, para que usufruamos disso tudo com harmonia e equilíbrio. Estejamos, Senhor, em sintonia contigo, estabelecendo referências de harmonia e de paz em nossa alma, em nosso coração. Juntam-se agora os nossos magnetizadores à equipe espiritual, doando-nos os seus fluidos, para que absorvamos estas energias e com elas nos reforcemos e nos sintamos mais diretamente abençoados. Inspiremos e permitamos-nos nos abrir para absorver tudo isto, todas estas bênçãos. E expiremos sempre expressando a nossa gratidão à vida. Graças a Deus, podemos absorver tantas energias, graças aos amigos espirituais
podemos sentir toda esta ambiência. Graças a todos os que vibramos no bem, podemos viver um mundo diferente, um mundo mais rico, onde as misérias não nos afetam, porque levamos a tudo e a todos a nossa fartura de bênçãos que recebemos de Ti. Inspiremos e expiremos em harmonia. Inspiremos e expiremos a nossa gratidão. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas e nós continuaremos aqui em oração, em recolhimento, aproveitando todas essas energias que estão à nossa disposição.